Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos dar continuidade ao processo de avaliação XABCDE, né? Avaliação primária XABCDE. Nós falamos sobre choque, nós falamos sobre o XABCDE no geral, mas agora a gente vai focar letra por letra. Então eu preciso da sua atenção, porque agora a coisa vai ficar complexa, vai ficar mais difícil, tá? Então hoje nós vamos falar sobre exsanguinações, grandes sangramentos. O que eu faço naquela letrinha que inicia a minha avaliação primária, que é o X, não é isso? Então a primeira letra que a gente vai fazer hoje é o X, tá? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí, rapaz. Calma. Tô perdido. Olha só, pessoal. Trouxe para vocês uma tabela sobre o choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Nós já conversamos na aula passada sobre choques e falamos sobre o choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, que é o choque que acontece pela falta de sangue, né? E por ser do tipo hemorrágico, de fato, é sangue mesmo, não é isso? Então a gente tem aqui uma tabelinha e eu quero que vocês tirem um print dessa tabelinha para vocês estudarem depois, tá? Hora do print. Tiraram? Beleza. Por que eu quero que vocês tirem um print dessa tabelinha? Porque nessa tabela vocês vão conseguir ver a quantidade de volume perdido de sangue, né, para o que acontece com o organismo. Então olha que legal, né? A gente tem aqui na primeira coluna porcentagem perdida, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, pressão de pulso, débito urinário, estado neurológico e posição volêmica. É interessante que vocês estudem essa tabelinha a fundo, tá? Mas a gente não vai perder muito tempo vendo ela bem a fundo agora, não. O que eu quero que vocês percebam? Olha só, volume perdido. Quando o paciente ele está tem perdido menos de 750 ml de sangue, ou seja, aproximadamente menos do que 15% da quantidade de sangue que o organismo tem, baseando-se que o ser humano adulto tem em média 5 litros de sangue, aí um detalhe. Professor, você então tem 5 litros, então eu também tenho 5 litros. Depende, tá? A média de um homem adulto é 5 litros. Um homem adulto com média de 1,70 a 1,80, com mais ou menos 70 a 80 quilos, é 5 litros. Claro, eu peso um pouco mais. Óbvio que eu vou ter um pouco mais de sangue. Você pesa um pouco menos, óbvio que você vai ter um pouco menos de sangue. A sua estrutura é menor, você vai ter um pouco menos de sangue, tá? Mas nós fazemos uma conta geralzona, tá? Então, quando eu perco menos de 15%, né, de sangue, olha só o que acontece. A minha frequência cardíaca, ela tá menor que 100 ainda. Por quê? Porque não foi uma quantidade significativa para que meu corpo começasse os feedbacks, começasse os mecanismos compensatórios, tá? A minha frequência ainda está dentro do padrão normal, de 14 a 20. Minha pressão arterial também está normal. Pressão de pulso pode estar um pouco diminuída na periferia, pode estar um pouco diminuída, mas geralmente é normal. O débito urinário vai estar maior do que 30 ml. Eu vou estar ansioso. Por que eu vou estar ansioso? Porque meu corpo já começou a entrar em alerta. Opa, eu tô perdendo sangue, tá? Detalhe, gente, a gente acha às vezes que Ismael, 750 ml não é nada de sangue. Gente, a gente não doa, quando a gente vai doar sangue, a gente não doa 500 ml. E existem pessoas que passam mal. Tem pessoas que caem, pessoas que desmaiam. Então, esse estado ansioso aqui não é nada demais, pode acontecer muito facilmente, tá? E aí, se eu estou trabalhando e o cara perdeu mais ou menos isso, né? Eu vou repor com cristalóide. Professor, o que é cristalóide? Cristalóide são todos os soros que temos. Ringue, glicosados, glicofísio e soro fisiológico, tá? Então, cristalóide é uma classe de soros, né? Então, eu posso repor com um cristalóide, que eu achar interessante. Beleza. Olha só. A partir do momento, assim, aqui, ó, a gente considera esse choque aqui grau 1. Lembram que a gente falou dos graus? Grau 1, tá? Beleza. A partir do momento que o paciente começa a perder de 750 ml a 1.500 ml de sangue, ou seja, de 750 ml a 1,5 litro de sangue, ou seja, ele perdeu
um pouco menos de 30% de sangue, tá ali entre o grau 1 e o grau 2, a gente considera aqui grau 2, tá? Grau 2. Olha só o que acontece. No grau 2, o paciente tem aumento de frequência cardíaca, ou seja, os mecanismos compensatórios já começaram a atuar ali na frequência cardíaca. Aqueles mecanismos que eu falei para vocês, sistema cardiovascular e o sistema endócrino, né, com as catecolaminas, a gente já conversou sobre isso, tá? A frequência já começou a ficar alterada, o paciente já começou a ficar taquipneico, a pressão continua normal, não foi o suficiente ainda para a pressão mudar, e a pressão de pulso diminuída, ou seja, os mecanismos compensatórios já estão funcionando. Olha o débito urinário, de 20 a 30, ou seja, a gente já começou a ter o hormônio antidiurético agindo, né? O paciente já ficou ansioso barra letárgico. O que é letárgico, Ismael? Letárgico é lento, torporoso, sonolento, tá? Letárgico. E eu também reponho com cristalóide. Olha só, até aqui a gente tem mecanismos compensando esse choque, tá? A partir daqui, o choque não consegue mais ser compensado. Ou seja, se tu pega um paciente que está ansioso, agitado na cena, significa que muito provavelmente ele não perdeu uma quantidade muito gigantesca de sangue ainda. Se esse cara tá ansioso, tá agitado na cena e de repente ele começa a ficar letárgico, começa a ficar sonolento, opa, esse cara tá passando de um grau 1 para um grau 2 ou de um grau 2 para um grau 3. Esse cara está chocando, que é o que a gente chama de chocar, né? O paciente está chocando. Ah, professor, então eu tenho que decorar isso aqui? Gente, a ideia disso aqui é que a gente saiba mais ou menos quantos ml de sangue esse cara perdeu, avaliando as condições dele. Então, olha só em eu saber o estado neurológico do cara, se o cara tá ansioso, tá letárgico, se tá confuso, se tá inconsciente, eu consigo imaginar, eu consigo avaliar a quantidade mais ou menos de sangue que esse cara perdeu. Isso é importantíssimo numa cena. Ou outra coisa, só aí o cara tá de um jeito na cena, e quando eu chegar ele for mudando esse jeito, eu consigo avaliar a evolução desse choque. A evolução desse choque é tão importante quanto o próprio choque. Eu preciso avaliar essa evolução. Eu preciso saber se eu tenho mais tempo ou menos tempo. Porque se eu chego lá e o cara tá ansioso, top, o cara tá ansioso. Eu ainda tenho tempo. Agora, cheguei lá, o cara tava ansioso. Comecei a trabalhar esse cara começou a ficar sonolento, letárgico, começou a querer dormir. Opa, eu estou perdendo esse paciente tá chocando, ele tá piorando o estado. Então eu preciso saber disso, tá? Beleza. Agora, nós chegamos nos graus que são descompensados, os graus que o organismo ele não consegue mais agir por conta própria, né? Ele está tentando, aí gera mais inflamação, ele tenta de novo, gera mais inflamação, ele tenta de novo, gera mais inflamação, ele não está conseguindo mais, que a gente chama de choque descompensado, né? Choque descompensado de grau 3, olha só, quando eu perco de 1.500 a 2.000 ml de sangue, cerca de 30 a 40% de sangue, tá? Olha a minha frequência cardíaca. Lá em cima, né? Lá em cima. Isso é um problema, tá, gente? Porque a frequência cardíaca alterada, aumentada, ela faz com que você tenha mais sangue fluindo, de fato. Só que esse sangue fluindo aqui faz o cara sangrar mais. E aí o cara sangra mais. O coração bate cada vez mais rápido, o cara sangra cada vez mais. Entendam que o choque descompensado, sem a chegada, sem a ajuda do socorrista, que é o quarto elemento, é um choque que provavelmente vai levar esse cara ao óbito, à morte, tá? Então tem que ter preocupação com isso aqui. Beleza. A frequência respiratória tá extremamente taquipneica. Olha isso aqui. 30 por 40, de 30 a 40 frequência respiratória. Gente, é quase uma frequência respiratória por segundo. É assim, ó. É muito rápido, então tem que ter cuidado. Pressão arterial já diminuída, olha só. Você vai checar a pressão arterial e eu não vou falar para vocês que a gente vai checar em signomamômetro, tá? Nada disso, a gente faz com as mãos, eu vou mostrar para vocês depois. Pressão de pulso já diminuída também, né? E débito urinário, ó,
Já zerando, né? Já zerando débito urinário. Ah, mas como é que eu vou ver esse débito urinário na cena de APH? Eu não vou ver, gente. Isso aqui já é mais para quem trabalha em UTI, já é mais para quem trabalha em emergência, onde eu posso sondar esse cara, tá? Onde eu posso sondar esse cara e aí ficar avaliando débito urinário. Mas é importante vocês conhecerem. Beleza, olha só, o cara já passou de ansioso e letárgico para ansioso e confuso. Ansioso e confuso, ou seja, o cara já começou a perder a capacidade de conversar, a capacidade de entender. O sistema cognitivo dele já não está funcionando tão bem. E aqui é recomendado cristalóide mais sangue. Se eu tiver sangue na cena, reponho com sangue. Se eu não tiver sangue na cena, reponho cristalóide. Ou seja, quando o sangue ele é indicado, significa que o paciente só a reposição volêmica de soro não é o suficiente. Por que que não é suficiente, professor? Porque entenda que sangue não é hemodderivado. Soro não é hemodderivado. Soro é soro. Eu estou colocando volume. Beleza, eu estou colocando volume. Estou aumentando a quantidade de volume. Só que eu estou diluindo esse soro, esse sangue. E de diluição demais desse sangue vai matar o cara também. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Então, a partir daqui do terceiro, ó, é indicativo de sangue. Mas quando eu não tenho sangue, é o jeito de eu fazer ringer, né? Que é o cristalóide que a gente utiliza para repor quando o paciente está perdendo muito sangue, porque o ringer tem mais substâncias dentro dele, né? Tem mais sais, tem mais substâncias mesmo. Tem potássio, tem cálcio, tem várias coisas, né? Beleza. E aí, nós chegamos no pior choque, né? Que é o grau 4 de choque. Que é quando o paciente perdeu mais de 2.000 ml de sangue. Ou seja, o cara tem 5 litros. Desses 5, ele perdeu 2 litros. É muito sangue, gente, é muito sangue. Nas práticas, vocês vão perceber, porque a gente faz sangue falso, vocês vão perceber o tamanho da poça de sangue, tá? Existe até um cálculozinho para a poça de sangue, mas ele é muito relativo porque depende do solo, tá? A cada 50 centímetros de poça de sangue equivale a mais ou menos 1 litro de sangue perdido. É muito relativo, porque o sangue escorre, às vezes o ambiente ele suga o sangue no chão, né, e tudo. Então não tem como fazer muito bem isso. É um cálculozinho que a gente faz de cabeça para a gente imaginar. Eu prefiro que vocês imaginem pelas reações do paciente, pelo que ele mostra para vocês. Olha só, porcentagem perdida maior que 40%, gente. É muito sangue, tá? Frequência cardíaca maior que 140. Frequência respiratória maior que esse 35. Gente, o cara não tá respirando mais, tá? Pressão arterial diminuída. Pressão de pulso diminuída. Débito urinário não tem mais, né? O corpo não consegue mais compensar. E o paciente está confuso e letárgico. Às vezes, esse paciente pode estar também, olha só, inconsciente, tá? Anotem aí, inconsciente. Sei que ficou fake esse inconsciente, mas vocês entenderam, tá? O paciente pode estar inconsciente também. E a reposição volêmica é cristalóide mais sangue, tá? Gente, olha só, nós temos 4 graus de choque. Choque grau 1 e grau 2, eles são compensatórios, né? Eles são compensados, o corpo consegue compensar e tá se ajudando, né? Nos 3 e 4, ele não consegue mais compensar. Logo, ele começa a precisar de uma intervenção. Caso não tenha intervenção, esse cara vai morrer. Ele tá segurando o tempo que ele consegue segurar, beleza? Show de bola aqui? Show de bola aqui, beleza. Professor, e aí? O que a gente faz? Vamos para lá? Vamos para a lousa então, vamos lá. Ó, professor, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, vamos lá. Eu não falei para você que na sequência de avaliação primária, o que mata mais vai na frente do que mata, o que mata mais rápido vai na frente do que mata menos rápido? Então, é por isso que o X tá lá na frente. O X vai tratar lesões ex-sanguinantes. Olha só, dá um foco aqui nesse X, tá? Por isso que por isso que é o X, tá? Beleza. Lesões exsanguinantes. Se o X está na frente, é a primeira coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque um paciente que está sangrando muito, ele passa do grau 1 para o grau 4 muito rápido. A gente tem relatos em vídeos de pacientes que foram a óbito em menos de 2 minutos. É muito rápido. Temos relatos também em vídeo
de pacientes que em 26 segundos, e eu posso depois, se vocês me pedirem, eu coloco o link para vocês do vídeo, em 26 segundos o paciente foi da consciência para inconsciência, só por causa de uma perfuração por arma de fogo que pegou uma carótida. Então, é muito fácil um paciente morrer de sangramento. Por isso que nós priorizamos, as lesões exsanguinantes. E aí, professor, o que eu vou fazer? Cheguei na cena, faço todo aquele esquema que a gente já conversou. Avaliação de cena, avaliação de cena, segurança da cena, tá tudo seguro, vou entrar na cena. A primeira coisa que eu vou buscar neste paciente é se ele tem sangramentos externos. Professor, como é que eu faço isso? Visualizando, olhando para esse cara. Eu vou olhar da cabeça aos pés, de forma céfalo-caudal. Toda avaliação que vocês vão fazer vai ser céfalo-caudal, tá? Cabeça aos pés. E eu vou procurar sangramentos externos, tá? Orifícios que estão sangrando muito, cortes que estão sangrando muito, fraturas expostas que estão sangrando muito, o que estiver sangrando muito. Geralmente vai estar acompanhado de uma poça. Concordam comigo que vai estar acompanhado de uma poça de sangue? Então, eu vou procurar justamente isso, tá? Beleza. Aí, professor, achei o sangramento. O que eu posso fazer? Gente, o PHTLS nos dá 5 formas de sanar esse problema. Vamos lá. Primeira forma, eu tenho o tourniquet. Anotem, pelo amor de Deus, tá? Primeira forma, vou botar aqui, ó. Primeira forma, tourniquet. Tourniquet é um equipamento. Só um minuto, eu vou pegar para você ver. Aqui, ó. Olha só. Tourniquet é este equipamento aqui, tá? Esse aqui é um tourniquet periférico, tá? Tourniquet periférico. Ismael, só tem esse tipo de tourniquet periférico? Não. Eu tenho várias gerações, eu tenho vários modelos, tá? Esse aqui é o mais conhecido, é o CAT. É o mais conhecido que tem. É o mais usável também. Não significa que ele é o melhor, mas é o mais utilizado, é o que vocês vão treinar com ele, que é o que vocês vão ter mais acesso aí à compra, tá? Vou deixar aqui, que a gente vai falar sobre ele mais um pouquinho. Beleza? Então, primeira opção, a gente tem o tourniquet. Beleza. Então, vamos lá. A segunda opção seria a compressão direta, tá? Gente, a ordem dos fatores não vai alterar o produto aqui nesse caso, tá? Eu tô colocando assim porque tá vindo na minha cabeça dessa forma, mas primeira opção, compressão direta, tá? Não importa, certo? Vocês vão entender como é que vocês vão escolher qual é, certo? O que é a compressão direta? Compressão direta é eu comprimir diretamente esse vaso, comprimir diretamente essa ferida, tá? Vamos lá. Terceiro caso, curativo compressivo. Eu vou fazer um curativo mais compressivo no lugar. Quarta opção, agente hemostático. Que é isso, professor? Um agente hemostático. Agente hemostático é um agente que vai ter um anticoagulante nele. Pode ser uma medicação ou pode ser um produto, né? Por exemplo, um gase que tenha um agente anticoagulante nele que ajude o processo de coagulação. A gente chama de agente hemostático. E eu tenho 5, que é o preenchimento de ferida, tá? Então eu tenho 5 opções. Eu tenho o tourniquet. Quando é que eu vou usar tourniquet, Ismael? Quando eu preciso ser muito rápido, situações que eu não tenho muito tempo, ou situações de amputação, tá? Situações que eu tenho muito rápido, ou situações de amputação. Ismael, tem outros motivos para usar tourniquet? Sempre que o curativo não conseguir ser feito de outra forma, eu vou usar o tourniquet periférico, tá? Mas vocês vão ter aula prática disso aqui, tá? Inclusive, preciso dar um recadinho para vocês. Essa aula vai ao ar, não vai? Vai estar indo ao ar ainda em junho. No finalzinho de julho, a gente já começa a marcar as aulas práticas de vocês. Para começar, falando sobre esse carinha aqui. Então, se preparem, tá? Se preparem. Eu vou passar uma lista de material que é interessante vocês terem para não se machucar. Vocês adquiram, tá? E aí a gente vai
brincar com isso aqui. Primeira aula, torniquete, certo? Vamos lá. Quer dizer, primeira aula, X, né? Não é torniquete. Mas aí vocês vão treinar com torniquete.